Como é que pode, né? Ruídos estranhos numa casa simples, de madeira, acabam dando origem a um sistema de crenças que se espalhou pelo mundo todo. Essa história começa com um mistério, com sons que ninguém sabia de onde vinham e com duas irmãs bem no centro de tudo. Vamos mergulhar em como isso tudo aconteceu. Olhe bem para elas. Essas são as irmãs Fox, a Kate e a Margaret. Elas, claro, ainda não faziam a menor ideia, mas estavam prestes a se tornar o epicentro de uma série de eventos que mudaria a forma como milhões de pessoas enxergam a vida, a morte e, bom, o universo espiritual. E olha, tudo começou de um jeito bem normal, na verdade. Como família se mudando para uma casa nova em Hydesville, um vilarejozinho lá no estado do Nova York. Então imagina a cena. Dezembro de 1847. A família Fox se instala no que parecia ser uma casa de madeira super comum. O pai John, a mãe Margaret e as duas filhas mais novas, Margaret e Kate. Tudo tinha cara de ser o começo de uma vida tranquila, normal. Só que, um mês depois, essa normalidade toda começou a ruir. A família passou a ouvir uns barulhinhos fracos, sabe, arranhões, umas batidinhas leves nas paredes, no teto, no assoalho, coisas que no começo era fácil de ignorar. Coisa de casa velha, talvez. Mas aí chegou março, e os sons se tornaram simplesmente impossíveis de ignorar. As batidas ficaram muito mais fortes, mais constantes. Chegou num ponto que as camas das meninas tremiam tanto que elas tiveram que ir dormir no quarto dos pais. A casa estava literalmente tomada por um barulho que ninguém conseguia explicar de onde vinha. E então, numa noite específica, o medo e a curiosidade se misturaram e viraram algo completamente novo. Foi a noite em que eles decidiram, pela primeira vez, responder àqueles barulhos. E quem tomou a iniciativa foi a mais nova, a Kate, com só 11 anos de idade. Numa mistura de brincadeira e talvez um pouco de medo, ela desafiou aquela força invisível. Ela disse algo como: "Senhor pé rachado, faça o que eu faço", e bateu palmas. E, para surpresa de todo mundo, o som respondeu na hora, com o mesmo número exato de batidas. Vendo aquilo, a mãe, a senhora Fox, resolveu testar. Ela começou a fazer uma série de perguntas, pedindo, por exemplo, que as idades dos filhos fossem respondidas com batidas. E, pasmem, as respostas vinham corretas. Foi aí que ela fez a pergunta que mudaria tudo. É um espírito? Se for, dê 2 batidas. A resposta, 2 batidas claras, mudou tudo. Eles perceberam, não eram só barulhos aleatórios. Eles estavam se comunicando com alguma coisa. E a partir daí, a comunicação foi ficando mais profunda. Usando um código de batidas, o tal espírito contou uma história. Disse que era um vendedor ambulante chamado Charles Rosma e que ele tinha sido assassinado e enterrado na adega daquela mesma casa anos antes. De repente, o fenômeno tinha uma identidade, uma história, uma tragédia por trás. Claro que a notícia se espalhou pela vizinhança. E aí um vizinho teve uma sacada genial que transformou completamente a comunicação. Ele sugeriu que falassem as letras do alfabeto em voz alta e pedissem para o espírito bater quando chegassem na letra certa para formar uma palavra. E assim, de forma super improvisada, nascia a telegrafia espiritual. Agora, eles podiam receber mensagens muito mais complexas. Bom, uma história dessas, com todos esses elementos, não ia ficar confinada numa casinha em Hydesville por muito tempo, né? O que veio a seguir foi uma verdadeira explosão de interesse público. As irmãs Fox foram levadas para a cidade de Rochester para fazer demonstrações públicas e lá, no maior auditório da cidade, elas provaram, para plateias lotadas, que o fenômeno era real. Elas deixaram de ser uma família assustada e se tornaram verdadeiras celebridades do inexplicável. A velocidade com que tudo aconteceu é uma coisa impressionante. Em só 2 anos, o que começou com batidas numa parede já tinha milhares de seguidores. Em 1854, o movimento era tão grande que uma petição com 15 mil assinaturas foi parar no Congresso americano. E em menos de uma década, o fenômeno ia cruzar o oceano e se transformar numa doutrina formal na Europa. E o movimento ganhou uma credibilidade gigantesca, com a adesão de figuras muito respeitadas. Numa época de grande debate entre ciência e fé, ter juízes da Suprema Corte, professores universitários e intelectuais famosos, ter essa gente aderindo ao movimento era um sinal de que aquilo era algo para ser levado a sério. Mas afinal, como é que essas batidas numa casa lá nos Estados Unidos se transformaram numa filosofia mundial? A história agora se desloca para a Europa, onde o fenômeno evoluiu de um evento curioso para uma doutrina bem estruturada. Quando a história chegou na Europa, a prática mudou um pouco. As batidas nas paredes deram lugar às famosas mesas girantes. Funcionava assim.
Um grupo de pessoas sentava ao redor de uma mesa e ela se movia e dava batidas para responder perguntas. Isso virou uma febre, a grande atração dos salões intelectuais da época. A forma de se comunicar também foi ficando mais sofisticada, sabe? Começou com batidas simples, depois as mesas girantes. Em seguida, inventaram a prancheta, que era uma tábua pequena com um lápis que escrevia as mensagens. E por fim, veio a escrita automática, ou psicografia, onde a mão do médium era usada para escrever diretamente. Em meio a todo esse fervor na Europa, um educador francês chamado Hippolyte Rivail viu algo que a maioria não via. Para ele, aquilo não era só um passatempo de salão. Ele enxergou ali os contornos de uma filosofia coerente, e ele decidiu que ia investigar esses fenômenos de forma séria, metódica. E aqui vem o ponto crucial. Usando o pseudônimo de Allan Kardec, Rivail compilou e organizou as respostas que os espíritos davam através de vários médiuns diferentes, tudo num único livro. A publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857, não foi só mais um lançamento. Foi o nascimento oficial de uma nova doutrina, o Espiritismo. E isso tudo nos traz de volta ao começo, né? É uma jornada incrível. Começou com umas batidas assustadoras numa casa de madeira e terminou com a fundação de toda uma doutrina lá em Paris. Essa transformação é notável. Em apenas 9 anos, o mundo foi de uma faísca, a primeira comunicação numa casa isolada, para uma doutrina, um sistema filosófico completo publicado no Centro Intelectual da Europa. A velocidade com que isso evoluiu é simplesmente impressionante. No fim, fica essa questão no ar, né? Como a brincadeira de uma criança numa casa remota lá nos Estados Unidos se tornou a base para uma doutrina espiritual global. É o reflexo de uma jornada extraordinária que desafiou o que se entendia por ciência e religião, e tudo começou com o som de simples batidas numa parede.